Vamos olhar para os números da Genial Quest que foi divulgada hoje, começando pelos dados do primeiro turno. O presidente Lula segue liderando a pesquisa, com 39% das intenções de voto. No levantamento anterior, eram 40%. Flávio Bolsonaro recupera 4 pontos aqui, porque ele tinha 26 no levantamento anterior e vai para 30%. Aqui para baixo, estabilidade. Renan Santos, 4%, Ronaldo Caiado, 4%, Romeu Zema, 2%. Vamos trocar de tela para ver os outros candidatos. Cabo Daciolo, Augusto Cury, Samara Martins com 1%. E aí temos Clariana Barão, Edmilson Costa, vamos trocar, o Hertz Dias e o Leonardo Avalanche não registraram, não marcaram nenhum ponto. Branco nulo não vai votar 8%, indecisos 10%. Vamos dar uma olhada agora para o segundo turno das eleições. Vamos lá. Aqui nós temos a evolução. O presidente Lula praticamente estável, 44, 45, 49. 44, 45, 44. Eu li o número aqui de baixo. Agora sim, vamos falar de Flávio Bolsonaro. 38 em junho, 37 em julho e vai para 39 agora em agosto. Ou seja, há uma diferença de 5 pontos, diferente da diferença do levantamento anterior. Branco nulo não vai votar, estável entre 14% e 13%, indecisos 4%. A pesquisa Genial Quest ouviu 2.004 eleitores de todo o Brasil entre os dias 31 de julho e 3 de agosto, com margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Esse levantamento foi contratado pelo Banco Genial e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Nós vamos receber aqui o diretor de inteligência da Quest, o Guilherme Russo, para falar um pouco sobre os pontos mais importantes. Ei, Guilherme, bem-vindo ao Hora H. Boa noite. Boa noite, Thaís. É um prazer falar com você e todos os espectadores do Hora H. Vamos lá. Ô, Guilherme, a gente trouxe aqui esse levantamento de primeira, né? Que é que são os números mais importantes, primeiro e segundo turno, que é a primeira pergunta que todo mundo se faz. Por essa primeira leitura, a gente vê a recuperação de Flávio Bolsonaro. Que outros dados mostram mudança no quadro que indicam essa recuperação de Flávio? Thaís, essa pesquisa mostra justamente uma recuperação do candidato Flávio Bolsonaro, especialmente entre os eleitores de direita. Isso é muito importante a gente ressaltar. E a pesquisa traz uma série de perguntas, de resultados que explicam por que isso tem acontecido. Tem 2 principais resultados, 2 movimentos que aconteceram nas últimas semanas que explicam essa melhora do Flávio. A primeira é a reconciliação dele com a Michelle Bolsonaro. Isso foi fundamental, por quê? Porque a direita dividida estava basicamente desanimando parte desse eleitorado, que agora, quando olha para a eleição, fala, bom, o Flávio é o principal candidato, é o candidato do lado mais direita bolsonarista, por isso eu vou votar nele. Agora, o segundo movimento que a gente viu e que, de certa forma, coordena, organiza essa direita a votar de forma junta, e nesse sentido significa apoiar o Flávio Bolsonaro, foi justamente a decisão do STF, do Alexandre de Moraes, de proibir o encontro de Jair Bolsonaro com o Flávio e com outras pessoas. Isso é uma pauta que anima muito esse eleitor de direita, que junta, que há uma concordância entre esses eleitores e faz com que o Flávio seja justamente o representante dessa posição. Então, esses são alguns indicadores que explicam por que o Flávio está retomando parte desse eleitorado da direita que estava um pouco desanimado com ele e agora, mais perto da eleição propriamente dito, começa a voltar a intenção de voto para ele. Guilherme, é super interessante esse ponto, porque nós estamos tratando aqui de um risco que nenhum dos dois pode correr, nem Lula, nem Flávio Bolsonaro, que é perder o eleitor cativo, aquele do seu campo ideológico. Então, no caso de Flávio, depois do escândalo, ele perde exatamente aí, e começa a mostrar essa recuperação como você traz. Do lado do presidente Lula, o que a gente tem visto é uma estabilidade dos seus números, ou seja, uma dificuldade dele em ganhar mais votos. E na pesquisa que vocês divulgaram hoje, quero só dividir uns dados aqui para ter a sua consideração. 55% consideram que o país está na direção errada, 38% dizem na direção certa. 43% acham que a economia piorou nos últimos 12 meses, apenas 19% consideram que melhorou.
68% dizem que o preço dos alimentos subiu. Aqui é que eu acho que tem um ponto importante. Esses fatores, visão sobre economia, sobre direção do país, qual é o peso deles para a campanha de Lula? Quando a gente olha para os números do presidente Lula, o que a gente está vendo é que o Lula depende muito, digamos, dos resultados, né, das entregas. Isso tem muito a ver com os programas sociais e com a economia. Quando a gente olha para a pesquisa, o que a gente vê é que o cenário, né, para a maior parte da população, ele seria negativo. A economia, o país não está indo para frente, né, está na direção errada, a inflação ainda está afetando bastante o bolso do eleitor brasileiro. Só que, então esses são números que seguram muito, né, a aprovação e a intenção de voto do Lula. Quando a gente pensa no Lula como atual presidente, ele depende muito desses números e está tendo dificuldade. Mas o ponto da eleição não é só a aprovação do presidente Lula, mas a competição com seus concorrentes. Então, é isso, digamos, que dá espaço, né, dá essa vantagem para o Lula nas pesquisas, é que apesar da população, a maioria, não está achando que está ótimo, na comparação com os outros candidatos, o Lula ainda aparece um pouco à frente quando a gente olha para o eleitorado. Mas a pesquisa mostra, né, e não só essa, como dos últimos meses, que o Lula tem o que a gente chama de piso e de teto muito perto, ou seja, ele não cai muito nas pesquisas, mas ele também não sobe muito. Isso, de novo, é um reflexo do eleitorado polarizado, mas também que já sabe o que esperar do Lula, já tem uma avaliação muito clara do que está sendo o governo dele, e isso está, em parte, associado com uma economia que, apesar de bons resultados, né, alguns resultados de macroeconomia, tem uma questão de percepção de que não está avançando, ou pelo menos comparado à expectativa que o eleitorado tem em relação à melhora de vida em termos econômicos.